turma 3GS da Escola Superior de Educação João de Deus e futuros gerontólogos, sejam bem-vindos a esta pequena reflexão dos principais problemas ambientais que temos na atualidade. E como viram nas imagens anteriores, todos nós gostaríamos de ter assim o nosso planeta, sempre verde e sem problemas, não é verdade? Pois bem, como sabem, nunca se falou tanto em preservação ambiental como nos dias de hoje. Isto porque a preocupação com o meio ambiente tomou conta dos meios de comunicação, das escolas e até mesmo das próprias indústrias. Mas apesar de todo o impacto, a natureza ainda está a sofrer grandes desgastes por causa da ação do homem e os efeitos destes desgastes já podem ser sentidos no nosso dia-a-dia, como todos nós sabemos. Como irão ver de seguida, cada um de nós polui diariamente, o que na maioria das vezes nem ligamos às ações que fazemos. Imaginem o que seria se conseguissem controlar, através do vosso computador, as emissões de CO2. Da seguinte forma. Como puderam ver, esta é só uma das pequenas consequências que já começam a ser sentidas, e a previsão dos cientistas e pesquisadores é que este cenário piore cada vez mais. E para inverter este quadro é preciso uma ação coletiva, intensa e imediata a todos nós. E para que isto ocorra é preciso compreender quais são os maiores problemas ambientais da atualidade e como eles afetam o nosso cotidiano. Vários são os problemas apontados por organizações ambientais, como o World Wide Fund e o Greenpeace, e mesmo por órgãos governamentais como a Organização das Nações Unidas. Porém, alguns são apontados como mais urgentes ou mais alarmantes. Na lista dos principais problemas ambientais da atualidade estão questões importantes como o aquecimento global, a desflorestação, a extinção de espécies, a diminuição dos recursos hídricos, o consumo em excesso, e o lixo que todos nós produzimos. Esta, na verdade, é uma realidade onde infelizmente todos nós vivemos. E fazendo uma reflexão muito rapidamente pelo nosso planeta, constatamos o seguinte. Como poderão ver nestas imagens, temos territórios como a Oceania, que está a passar por sérios problemas ambientais por causa da existência de toneladas de resíduos tóxicos nas marés da região, como os óleos, pesticidas e os fertilizantes. Onde estudos até recentes comprovaram também que com o aquecimento global do nosso planeta, muitas ilhas situadas na Oceania irão ficar submersas. Aqui também poderão ver a temperatura da superfície do gelo da Groenlândia durante o verão de 2005, onde esta massa tem um indicador sensível da superfície, da extensão, da frequência, tempo e duração. Para esta animação foi preciso uma média de 8 dias de movimentos. E as temperaturas mais baixas são mostradas aqui em violeta e azul, como poderão ver, enquanto que as temperaturas se aproximam do ponto de fusão de 0 graus centígrados, são mostrados em laranja e vermelho. É também interessante verem o balanço de massa de gelo. Este é um corte de distância do gelo da Groenlândia, que mostra a região de alta altitude e baixa altitude a derreter nas zonas. Num clima quente, tanto fusão em torno das margens e precipitação no interior, fazendo com que a folha de gelo cresça no meio e encolha nas bordas do território.
Outros dos problemas graves que nós não damos muita importância, provocados por um outro país, o Japão, é a morte de milhões de baleias. Desde o início do século XIX, a maioria da população de baleias esteve próximo do extermínio, devido à caça comercial. Só no ano de 2006, mais de 2.000 baleias foram mortas com a justificativa de as utilizarem para pesquisa científica. A espécie mais prejudicada são as baleias azuis. Num país, por exemplo, como a Rússia, os graves problemas ambientais envolvem a poluição do solo, do ar e das águas. O recente crescimento do consumo da China, devido à expansão da economia do país, ameaça o abastecimento de água e gera problemas como o aumento da produção de lixo, bem como a deterioração da qualidade do ar nos grandes centros urbanos. Estudos realizados por diversas organizações ecologistas e humanitárias advertem que o continente africano enfrentará uma grande catástrofe se os países ricos não atuarem o mais rápido possível para reduzir os efeitos do aquecimento global do planeta. O continente já sofre as consequências do efeito estufa, que se agrava a cada ano. O forte calor que se fez sentir na Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal e Reino Unido, para quem não se recorda, no ano de 2003 provocou 35.000 mortes. Florestas foram devastadas por incêndios, ecossistemas aquáticos ficaram ameaçados e a massa total das geleiras dos Alpes ficaram ainda mais derretidas. Os verões cada vez são mais quentes, as pessoas vão morrendo por causa das altas temperaturas, os peixes migram cada vez mais para águas mais profundas por causa do calor, o gelo dos polos vão derretendo com mais intensidade e os invernos cada vez são mais rigorosos, ou seja, o clima está numa fase que já não existem os chamados meses de verões ou de inverno, como tínhamos quando éramos mais jovens. Esta visão apocalíptica não faz parte de nenhuma profecia exagerada, mas sim representa um quadro real que já está a acontecer nos dias de hoje e que, se não for parado a tempo, poderá ter consequências catastróficas, principalmente nas gerações vindouras. Uma coisa é certa, apenas quando o homem matar o último peixe, poluir o último rio e derrubar a última árvore, irá compreender que não poderá comer o dinheiro que ganhou. Por isso, é cada vez mais necessário o desenvolvimento de ações permanentes que promovam o fortalecimento de uma consciência maior sobre os problemas ambientais e ainda o incentivo à participação de todos na preservação do equilíbrio do meio ambiente, pois a defesa da qualidade ambiental está ligada ao exercício da cidadania. É preciso lembrar que o meio ambiente não se refere apenas às áreas de preservação e lugares paradisíacos, mas sim a tudo o que nos cerca: a água, o ar, o solo, a flora, a fauna e o homem. E cada um destes elementos está a sofrer um tipo de degradação. Quando o meio ambiente se altera, as alterações climáticas também se alteram e, por conseguinte, a nossa saúde também está a ser muito afetada. Por isso, nunca se esqueçam que a conservação do meio ambiente é uma questão da nossa própria sobrevivência. Para terminar esta pequena reflexão, e como não podia deixar de referir, como todos sabem, a reciclagem é um termo usado para reaproveitamento ou reutilização de materiais, que para algumas pessoas não teriam mais utilidade. Sabias que são jogados por dia cerca de 280 milhões de lixo em todo o mundo? Com essa quantidade, acumulam-se materiais que poderiam ser reaproveitados, além de evitar o surgimento de doenças. O lixo também é um assunto muito importante, deve ser levado em consideração, pois pode atrapalhar o desenvolvimento de uma cidade ou até mesmo de um país. Com um pouco de consciência e entendimento, dá para melhorar o planeta, que a cada dia está a ser mais prejudicado. Tem que haver cada vez mais e muito rapidamente uma maior consciencialização ecológica e uma educação mais ambiental para todos. Não nos podemos esquecer que nada se perde, tudo se transforma.